Melhor? Quer deixar deitado o celular? É isso? Aí. Opa, fui mais pra trás, aí já melhora o bonde. Muito E melhor, aí, tá cara. bom aí? Tá tranquilo. Opa, beleza. Tirar o óculos aqui. Bem, boa noite a todos que estão aí. Boa noite, William. E Demorei aí? aqui pra acertar, porque eu esqueço, cara. Pro YouTube dá pra fazer virado, pro Instagram tem que ser em pé. Normal, né? A Sim, gente não é sim. profissional disso, então a gente toma porrada mesmo, né, velho? Estamos Bem, aprendendo a segunda live. segunda live nossa aí. Né? E já tô aqui já cronometrando, já para eu não cair a gente não cair na mesma da live passada, né, cara? Que a gente 6 horas. extrapolou nosso tempo e acabou não Sim. falando o que deveria falar. Mas vamos aí. Inicialmente, parabenizá-lo aí pelos seus 31 anos. Parabéns, ontem aí ficou mais velhinho, né? Obrigado. Aliás, Agora, aproveitar deixa, Leandro, para agradecer o pessoal que veio, deu parabéns. Tem bastante ex-aluno e aluno que passou lá no meu Face, no Instagram, deu parabéns. Então, aproveitar deixa aí para agradecer, né? E 31 anos, velho. tá cortando aí. Então, vamos Tá nessa. cortando? Tá dando uma cortadinha normal, né? A internet é daquele jeito, né, cara? Ainda mais em época de pandemia aí. Então Sim. a E internet tá aí, meio. Bem, vamos lá 31 para a anos. gente tempo e o que interessa, porque o nosso tema é espinhoso hoje, né? Sim, sim. E para começar, eu vou começar, que eu já estou falando aqui. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Sou professor Leandro, de História e de Geografia, trabalho na rede estadual, né? E compartilho aí amizade com o William, já tem aí 6 anos ou mais aí, quase isso, né? Isso aí. E a gente troca muitas ideias e a gente achou bacana a gente trocar essas nossas ideias compartilhando com a galera. Uma forma de a gente matar a saudade dos alunos, dos ex-alunos e até os novos que estão chegando aí, compartilhar a ideia com a gente, né? E aproveitando para quem está assistindo pela primeira vez hoje, a ideia da live nem foi nossa, né? A ideia da live, perdão, foi um pedido dos alunos, assim, os mais antigos, principalmente, né? E sentiam Sim, falta das nossas aulas e queria aproveitar esse momento de quarentena, tudo, para ter um debate, para ter uma conversa, para transformar esse momento numa aprendizagem um pouco maior, vamos dizer assim, né? sim, sim. Então, para quem está chegando aí, a gente não somos profissionais, tá? E a nossa ideia não é ser academicista, né, que a gente fala, né? É trocar uma ideia, ajudar com alguns debates. A gente tem uma proposta de ter mais lives também, mas por hora, né? Só para o pessoal saber que a gente não tem nenhuma questão acadêmica aqui. Tá? É uma troca Sim. de ideia com uma certa teoria, mas falando a linguagem principalmente da molecada que foram nossos alunos, né? E que muitos deles estão na fase do Enem, na fase da FUVEST e tal, e que às vezes uma troca de ideia nossa, sei lá, nem que ajude 0,1%, né? Mas ele está Já pode ter contribuindo aí. uma luz aí, né? Sim. Essa é a ideia. E já partindo disso, para falar que a gente aqui é uma conversa, não é nada profissa, ninguém, tipo, eu tenho um fundo aqui atrás, mas não é nada profissa mesmo. Vou até dar um printzinho aqui, de boa, para clarificar aqui a ideia. Bem, Pode partindo aqui começar. então, partindo então para a nossa ideia, para o nosso tema principal de hoje, nós vamos falar de direita e esquerda. Aqui, antes que venha alguns comentários e qualquer coisa, eu queria deixar claro, nós queremos deixar claro, que aqui nós vamos discutir conceitos. Nós vamos falar de conceitos, nós não vamos falar atacar a direita, não vamos atacar a esquerda. Aqui não é uma live de ataques, né? Diferente do que aconteceu hoje à tarde, né? É. A gente não vai partir para esse lado, né? Deixando bem E claro.
as nossas falas não serão verdades, né? Porque eu vim aqui para falar de conceito. Então, eu vou só transpor esse conceito para a galera e vou usar o meu linguajar, claro, que é o meu português, claro, é o meu dialeto. Não é linguajar acadêmico, como você falou. Se quisesse agradar a academia, eu escrevia livro, né? E ia para aquele protocolo bacaninha, né? Com aquela sopa de letrinhas e tudo mais. Mas é isso aí. Então, vou deixar para o William se apresentar para quem não conhece. E a gente trocar É, ideia e depois eu já entro no tema. tá. Para quem não me conhece, é o professor William, tá? O William já adiantou um pouco o nosso histórico aí, a gente se conheceu há 6, 7 anos atrás, e desde então a gente não deixou de ter contato, né? Somos amigos agora, a gente pode dizer que a gente é amigo, né, pessoal praticamente. E também sou professor da rede estadual, né? Atuo no estado há 7 anos, tal como na rede municipal também aqui de São Paulo, né? Então, é um pouco isso, né? Só para o pessoal se localizar aí, de repente nunca vi uma cara mais que a minha aí, então só para saber quem é, né? Quem é que tá falando, né? Bem, vamos lá. Então, direita e esquerda. Né? Um colega até colocou aí, pô, não conheço um professor de história de direito. Eu conheço vários. Nós conhecemos vários, né? Muitos, muitos. Muitos, muitos mesmo. Tanto que nós escolhemos esse tema por isso, porque nós vivemos um mundo de polaridade, onde há. Olha o Fernando falando besteira. Nós vivemos um mundo atual entre eu vi presenciamos aí cenas, né, de embates entre direitistas, esquerdistas, ou ditos direitistas. Lembrar que tem várias vertentes da direita e várias vertentes da esquerda, né? Eu mesmo tenho meu posicionamento político, mas há muito tempo eu tenho sido aí muito crítico a esse posicionamento, justamente porque estão degringolando para outros lados aí que eu não estou curtindo. Então vamos para a origem. Quando a gente começa a nossa aula de história, lá no 8º ano, ou no 2º ano do médio, quando a gente vai falar de Revolução Francesa, a gente sempre parte desse pressuposto de que o início da direita e esquerda ela se inicia na Revolução. Vale lembrar, né, que a França, antes da Revolução, ela era absolutista, tinha aí o clero como primeiro estado, o segundo estado da nobreza, e o terceiro estado era o resto, entre aspas, né? Estou usando um linguajar bem chulo mesmo, que essa é a proposta. Devido até às crises na França, gastos excessivos, né? A própria ajuda da França na Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, gerou certos conflitos lá para os caras. Gerando essa par de conflito por lá, os caras começaram a se rebelar. Quem começou a se rebelar? Né? Sempre quando a gente fala de direita e esquerda, a gente pensa para quem determinada lei favorece? Para que determinada atitude favorece? Para a direita ou para a esquerda? Mas como compreender essa questão de direita e esquerda? Né? Então, até o surgimento dela é confuso, porque você tem na própria Revolução Americana já um surgimento de um conservadorismo e o surgimento ali dos progressistas. Depois, na Revolução, você tem os jacobinos e os girondinos. Mas na mesma contraposição, você tem o centrão, né? Que são os centristas aí. Bem, partindo dessa linha aí, cara, nessas convenções, nas assembleias gerais que rolaram na França, depois de várias revoltas, vários conflitos, lá para 1790, século XVIII, né, finalzinho aí tinha as reuniões, as assembleias, o presidente ali no centro, da direita sentavam aí os girondinos, né, os representantes da alta burguesia, né, alta burguesia, diga-se de passagem, né, que eram os grandes ricos. Do lado esquerdo, você tinha aí os jacobinos, né, que se diferenciavam aí justamente pela luta dos trabalhadores urbanos, pelos assalariados, pelos desempregados e pela pequena burguesia, cara. Essa parte, eu até anotei aqui uma citação, deixa eu ver onde eu anotei, do Thales Absaber, cara, né, fazendo uma comparação até mesmo com o Brasil. A esquerda ela não se identifica muito aqui no Brasil com a pequena burguesia.
Claro, eu estou cometendo um pouco de anacronismo aqui, outras coisas mais. Mas o Tales, ele cita aqui, ó, aqui no Brasil, a classe média é inimiga do povo. Na Europa, por exemplo, a classe média é inimiga da elite, pois é a elite que a prejudica. Aqui, a classe média ofende o garçom que a serve. Ou seja, nesse primeiro momento, na Revolução Francesa, lá no século XVIII, porra, os próprios jacobinos tinham a identidade com essa pequena burguesia que pode ser chamada hoje, entre aspas, de classe média. E partindo dessa ideia, nós hoje, você pode perceber, o cara que tem um salário um pouco mais elevado, que anda de gravata, ele não se identifica com o gari. Ele se identifica com o chefe dele, cara, com o patrão que paga ele. Então, e quando o cara vai realmente no bar ali, o cara que é o garçom que está servindo ele, muitas vezes eu já vi, já presenciei, o cara, pô, xingar o cara de tudo que é nome porque trouxe uma cerveja quente. Então, é super complexo isso, porque a gente vai falar de um tema complexo, vamos citar outras questões. E, porra, a gente não pode. A gente tem um ponto de partida, a Revolução Francesa, legal. Mas tudo que a gente for tratar atualmente, a gente tem que tomar cuidado com os períodos. Esse é o nosso papel, né, como historiador. Historizar a parada e trazer de forma mais clara possível. Bem, ainda nisso, eu estou falando aqui dos jacobinos, etc., dos girondinos, vale lembrar que é nesse momento, século XVIII, estamos no século XX, 2020, outra ideia. E a gente está vivendo uma série de questões que confunde, né? Você chega, por exemplo, Leandro, mas você é comunista, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Calma. Não. Hoje a galera, infelizmente, comunismo e socialismo virou sinônimo, velho. Então, vale lembrar que nesse momento, eu tenho até uma outra citação aqui para falar, que é justamente daquele nosso livro de cabeceira dessa semana, que foi do Norberto Bobbio, né? Que ele até cita numa parte do texto dele que durante a Revolução Francesa surgem 6 ideologias, né? Vou até colocar aqui, ó. Das 6 grandes ideologias nascidas a partir da Revolução Francesa, 3 são clássicas: conservadorismo, o liberalismo e o socialismo científico, certo? E depois, outras 3 são românticas, que são justamente o anarco-libertarismo, o fascismo e o tradicionalismo. Ou seja, ele até cita o Sartre depois, né? Que ele cita que as extremas esquerdas, a extrema-direita, elas são vazias. E em conjunto disso, a esquerda e a direita também são grupos vazios. E que não há como pode dizer, não há um enfrentando o outro. É cada um buscando o seu espaço na sociedade. E hoje o que a gente vê não é isso. Hoje o que a gente vê é um embate, é um Fla-Flu, é um Corinthians e Palmeiras, né? É constante. Então, essas questões, falar da origem é importante. Igual quando a gente postou que a gente ia fazer sobre esse tema, vocês têm que citar isso, vocês têm que citar aquilo. Beleza. Você pode citar o que você quiser. Historicamente, a esquerda e a direita tem muito pano para manga aí para a gente falar. Mas o início, a origem de esquerda e direita e o que é a esquerda e direita hoje, né? Completamente Gigante, cara. Então, isso que tem que ficar claro aí para a galera que está assistindo, e que já tem os seus conceitos formados, ou não tem, está tentando se formar sobre isso. É importante deixar claro isso. Tem um período histórico importante de formação, mas ao longo do tempo ela vem se formando e vem construindo aí as suas posições. Tá? Se quiser falar alguma coisa sobre isso. E, assim, Leandro, uma coisa que, para você ver como esse debate é complexo, né? Quando você estava falando da citação, eu estava buscando uma aqui, que é uma citação que diz assim, ó: socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas, entre aspas, roubaram o termo e confundiram o seu significado.
né? Por que eu trouxe essa citação, né? Para mostrar o quanto é complexa essa construção do que é ser de direita do que é ser de esquerda, né? E não é uma coisa pronta, não é uma caixinha que você se coloca como de direita e esquerda e pronto, acabou. Porque é o que alguns autores que a gente leu para lá, eles cita, né? Você acaba vivendo num mundo irreal se você entra na caixinha plenamente, né? Na caixinha do que é só ser de direita e do que é só ser de esquerda, né? Então, para quem está assistindo a gente, eu acho que esse debate torna-se mais válido por dois motivos. Primeiro, pela questão do conceito, né? As pessoas saberem se posicionar dentro dos conceitos com mais clareza, né? E saber que são conceitos, perdão, como tudo na história que estão sempre em construção, né? Eles estão se constituindo ainda, não tem um conceito pronto de direita e esquerda ainda. Elas mesmas, uma hora bebe água da uma e da outra, né? Dependendo do momento e contexto histórico, tá? É sempre bom deixar isso claro. E acho que é um pouco isso para a gente começar. E outra coisa que eu acho importante de tudo que você falou é a gente ter a possibilidade de evitar com que as pessoas caiam nos extremos, né? Porque é o que muitos autores que debatem o conceito de direita e esquerda citam. O maior problema de você abraçar essas ideologias de uma maneira que você não, como posso dizer, você não tem um senso crítico, é você passar a viver num mundo irreal e defender um conceito que no mundo real lá fora não funciona, né? Que ele é muito o próprio o Bob, né, que a gente leu, ele alerta um pouco isso, né? Que o mundo real ele é muito mais complexo do que esses encaixes de direita e esquerda. E, meu, sem dúvidas, eu acho que o ponto principal aqui no Brasil é isso. É você evitar que esses debates se tornem um fla-flu, um jogo de time de futebol, né? Verdade. Beleza? Isso a gente vai dando conta ao longo da live. Só para a gente introduzir. Dando, Começar. vai. É inevitável. A gente faz uma linha aqui, uma linha horizontal, direita e esquerda, né? Sim. Se a gente pegar os princípios da direita, por exemplo, a gente pode citar que a direita ela prioriza a eficiência. Que a Isso. direita, ela prioriza, independente do segmento, a eficiência. A esquerda prioriza, não quer dizer que é totalmente igualitária, ela prioriza a igualdade, né? E que para priorizar a igualdade, você tem que ter um ponto de partida. Igualdade de quem? Para quem? Quando? Né? A gente pode dizer também que a direita entra na linha da desigualdade. Tem um julgamento moral aí, né? Por exemplo, a direita ela parte de um pressuposto que a desigualdade é um processo natural, né? E que se, por exemplo, existem pessoas mais pobres que as outras, é um processo natural. Enquanto que a esquerda ela bate na tecla de que todos têm que ter igualdade de condições, que meritocracia não existe. Então, é errado, de repente, a gente, né, nos extremos, no caso, né? Ah, é errado dizer que meritocracia não existe. Depende da sua visão, depende do seu ângulo de visão, né? No ângulo da direita, sim, a meritocracia funciona. Por quê? A desigualdade é natural, alguém vai ter que limpar o prato, né? Para eu comer o meu caviar, alguém vai ter que lavar esse prato. Então, existe a desigualdade natural. Claro, se a gente olhar só com o olhar de esquerda, você vai falar, pô, isso é absurdo. Se você olhar com o olhar da direita e pensar, pô, quem vai limpar o meu prato? Um médico vai limpar o meu prato? Então, são questões que tudo depende do ângulo de visão. Aqui, como nós falamos no começo, a gente não está aqui para concordar com a esquerda e concordar com a direita. A gente está aqui para debater os conceitos. Então, olhando com o olhar da direita, se a desigualdade é um processo natural e se há eficiência e parte do princípio da eficiência, então, né, esses conceitos estão corretos. Já para a esquerda, não. E a gente já pode entrar até em outros conceitos, até mesmo as extremas, né? Sim. Mas aí você vai dizer que nos regimes esquerdistas não teve extremos.
teve extremos na esquerda, teve extremos na direita. Né? O que a extrema esquerda fez? Né? Com o princípio de tornar uma sociedade mais igualitária, foi a ajuda ao autoritarismo. Se a gente citar o Stalin, por exemplo, né? Ele agiu dessa forma. Uma forma de constituir a Revolução Russa, aquela pressuposta do Lenin. Aquela, sim, eu acho até mais amigável. Mas a do Stalin, não. Ele quis internacionalizar a bagaça. Então, o que ele fez? Para fazer com que outras nações aceitassem esse regime de igualdade, que é diferente de igualitarismo, né? Igualitarismo é uma coisa, e com equidade é outra, né? Mas fazer com que nações aceitassem, por exemplo, o stalinismo, aquele processo da revolução, ele agiu de violência e de forma autoritária, né? Sim. Então é inegável. Aí você vai dizer, pô, não, o regime da esquerda são perfeitos. Não são. Tem defeitos pra caramba. Aí você pega a extrema direita, né? E para utilizar da eficiência, para utilizar dessa desigualdade natural, ela usa a questão de superioridade sobre as outras. Né? Você pega o nazismo do Hitler, né? Que vão contestar aí, mas eu nem ligo, né? Que é justamente isso. Somos superiores. Tem nações e povos inferiores. Logo, vamos exterminar esses inferiores. Porque nós temos que fazer uma nação, né? Uma nação de poder único. Eu acho que para ficar claro para quem está assistindo, é que esse processo é levar a ideia do indivíduo ao extremo, né? Quando você fala que existe povos, existe certos ou uma etnia, né, que é superior à outra, é você levar essa ideia do indivíduo ao extremo. Que, aliás, você estava falando aqui, só para fazer uma meia voz aqui, é muito o discurso que os europeus tiveram quando eles entraram no continente africano, por exemplo, né? A ideia de que nós somos povos superiores, que é aquela ideia que traz no capitalismo do século XIX, né? Nós somos povos superiores, né? Temos que conquistar aquele povo atrasado. E uma das coisas que, não vou fazer um spoiler, se eu quisesse puxar minha orelha, uma das coisas que eu acho que é um problema, assim, quando você cai num regime de extrema-direita, é o fator economia, né? É você levar o fator economia e desconsiderar aspectos culturais, aspectos históricos, e os regimes de extrema-direita, eles têm esse problema, né? Eles elevam a última potência a questão do indivíduo, quer dizer, o indivíduo é mais importante que o coletivo, ponto, né? E leva a última potência ao discurso econômico, que é o discurso que levou, né, naquela transição do século XIX para o XX, os europeus a controlar e tentar não, que eles conseguiram, né? Controlar o continente africano, né? Beleza? Só um adendo que eu queria fazer sua fala. Desculpa se eu te cortei, tá? Muito bom isso aí. Eu tinha até pulei isso, né? Porque realmente eles agiram de forma superior. E isso vai até. A gente pode até voltar um pouquinho na história também, até mesmo do Hernán Cortés aqui na América, com a questão dos indígenas e tudo mais, com a superioridade e outras coisas mais. Uma coisa que eu deixei passar da própria Revolução é justamente lá na Revolução Francesa essa questão daquela declaração de direitos do homem e do cidadão, né? Que depois das revoltas e tudo mais, num dessas assembleias aí nacionais que rolaram, né, foi escrita essa declaração de direitos do homem e do cidadão, que eu queria até fazer uma citação, né? Que aí a gente já pode até introduzir essa questão da liberdade, né, para a gente não ficar muito parado aqui, né? Que é no artigo 4º dessa declaração, diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem. Assim, os direitos naturais de cada homem não têm outros limites, senão assegurarem aos outros membros o gozo dos mesmos direitos. Esses limites não podem ser determinados senão pela lei. Bem, eu citei isso justamente por conta que essa declaração ela tem um viés mais de direita, né? Ela é uma... Oi?
ela é uma declaração liberal que ela entende o homem como um indivíduo pleno, assim, né? Sim, independente da sua classe social, não quer saber quem tem esses direitos ou não. A desigualdade é natural e o homem, por si só, ele constrói a sua história, certo? Bem, independente disso, né? Aí eu tenho, fazendo um paralelo com o Brasil, citar justamente para quem a lei serve, né? Tem um livro aqui que é fenomenal, vou indicar aqui, né? Cidadania no Brasil, ao longo do caminho, que é o José Murilo de Carvalho, né? E ele cita em uma parte do livro, eu vou ter que citar porque é bem claro isso para nós aqui brasileiros, né? A parcela da população que pode contar com proteção da lei é pequena, mesmo nos grandes centros. Do ponto de vista da garantia dos direitos civis, os cidadãos brasileiros podem ser divididos em classes. Há os de primeira classe, os privilegiados, os doutores, que são acima da lei, que sempre conseguem defender os seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio social. Os doutores são invariavelmente brancos, ricos, bem vestidos, com formação universitária. São empresários, banqueiros, grandes proprietários rurais e urbanos, políticos, profissionais liberais, altos funcionários. Frequentemente, mantêm vínculos importantes nos negócios do governo e até mesmo no próprio judiciário. Ou seja, falar de esquerda e direita no âmbito histórico é uma coisa. Falar agora no nosso contexto histórico e social aqui no Brasil é outro. Então, por isso que é um tema muito espinhoso. Sim. E eu procurei o máximo falar sobre conceitos e não falar de minhas opiniões. E minhas opiniões não entram aqui, nem a sua, eu acho também. A gente vai até fazer uns paralelos, mas é inevitável, que são inevitáveis. Mas a nossa ideia é justamente contrapor isso, né? E falando até disso, a gente entra no conceito de liberdade, cara. Para quem é a liberdade? Para quem é a lei? O que é esse sentido de liberdade entre direita e esquerda? A gente ouviu recentemente aí nos jornais, né? Ah, nós queremos liberdade. Como que é a liberdade para a direita e como que é a liberdade para a esquerda? Qual que é a liberdade que você luta, né? Que eu acho que é o mais importante, né? E assim, Leandro, só aproveitando que você levantou a deixa, essa parte de liberdade é uma parte muito interessante quando você passa a estudar o que é direito e o que é esquerda, né? Inclusive, rendeu bons debates aqui hoje com a Tuana, né? Que é o seguinte, a gente estava analisando um ponto que eu queria dividir com você, que eu acho que deixa um pouco mais claro para quem está assistindo a gente, que é um público de alunos e público de pessoas que estão aqui pelo interesse do tema, né? A gente estava debatendo um pouco o contexto norte-americano, né? O que é o contexto norte-americano? É um país capitalista, enraizado, né? Cujo capitalismo é enraizado lá, porque eles são, vamos dizer, o berço do capitalismo ali, da boa parte passa pela história norte-americana, né? Hoje, principalmente. E aí, o que acontece? A gente estava debatendo uma questão que eu achei muito interessante dividir com vocês, né? Que é a questão da liberdade, do que é liberdade, que é uma questão que o nosso atual presidente tenta trazer para o Brasil, né? Que é o quê? Nos Estados Unidos, eles entendem que liberdade é tudo. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para quem está assistindo a gente aqui. Se eu quiser, num programa de auditório, fazer uma piada com negros, né? Ainda que ela tenha um teor pesado, eu tenho essa liberdade, né? Por que existe isso, né? E aí é uma coisa bem interessante, porque a forma que os norte-americanos, né, ou parcialmente os norte-americanos enxergam a liberdade, que a sociedade norte-americana enxerga a liberdade, é pela questão do indivíduo, né? Então, mais importante do que ser negro, homem, homossexual, tal, é você ser respeitado por ser indivíduo. E por causa disso, eu, como indivíduo, tenho o direito, né, de repente, de não gostar, de falar, eu não gosto de homossexual, eu não gosto da mulher ocupando cargos altos. Então, essa ideia de liberdade pela direita é uma liberdade que tem a ver com a questão do indivíduo. Quer dizer, a liberdade existe quando o indivíduo pode se expressar, né? Que é uma coisa que na esquerda já modifica-se um pouco,
né? Por exemplo, a gente vê, não que não exista, deixando bem claro, gente, não é que não existam movimentos dos negros, o feminismo só de esquerda, né? O que existe, na verdade, é o quê? A esquerda, como ela enxerga essas desigualdades na sociedade, ela tenta aplicar, pensar quais mecanismos que eu posso fazer para modificar essa realidade, né? Que é uma crítica que a direita tem à esquerda, né? Que a esquerda ela tenta criar uma artificialidade, né? Uma igualdade artificial. O próprio Bob, se eu não me engano, acho que usa esse termo, né? Em algum momento do livro dele, mostrando um pouco da crítica da direita que a direita tem com a esquerda, né? Então, como a esquerda enxerga não o indivíduo, mas o coletivo, o bem comum, ela não aceita esse tipo de desenvolvimento de sociedade do qual o negro é humilhado, do qual a mulher é tratada de fato com uma desigualdade, né? Então, essa questão da liberdade é muito importante até para quem está assistindo a gente conseguir se posicionar como indivíduo de direita ou de esquerda, né? É a questão da tolerância, né? Por exemplo, os setores da direita, eles têm uma tendência a tolerar mais a questão do racismo, a questão da homofobia, porque enxerga que cabe a cada indivíduo construir seu conceito ou suas ideias sobre, eu gosto ou não, ou eu respeito ou não. Já nos setores da esquerda, a gente pode ter, que foi o tema do debate hoje, a educação de gênero, por exemplo, né? O feminismo de esquerda defende que o gênero tem que estar na escola, porque a gente tem que criar indivíduos que saibam desde cedo respeitar, porque apesar das diferenças biológicas, há a questão dos direitos humanos, que respalda a todos, independente se você ser homem ou mulher, né? Já o feminismo de direita, sim, senhores, existe feminismo de direita, tá? Porque toda vez que a gente debate em sala de aula, por exemplo, você sabe disso, o feminismo, os alunos naturalmente ligam o feminismo ao movimento de esquerda. Quando na verdade existe, aliás, as principais, a linha feminista, ela surge de movimentos liberais, né? Lá na Inglaterra, por exemplo, de um contexto, a principal feminista da história, assim, uma das principais, ela é liberal. Ela vem de uma linha liberal, né? E aí o que acontece? Já as feministas de direita, elas são contra o ensino de gênero na escola, porque elas acham que a construção do respeito à mulher, ela tem que existir. Elas não são contra isso, elas não negam que as mulheres ganham menos, elas não negam que há uma desigualdade, porém, cabe a cada indivíduo construir a sua mentalidade sobre esse tema. Ou seja, não cabe, por exemplo, pensando, se opondo, né, à ideia da esquerda, não cabe forçar esse tipo de ideia, né? Não cabe você educar porque você está criando uma igualdade artificial, né? Então é bem interessante quando você para entender o que é liberdade para a direita e o que é liberdade para a esquerda, né? É um pouco isso. Vou pegar um gancho aí. Porque o que acontece? Eu conheço uma pancada de gente também que fazem parte de movimento negro, movimento feminista, e eu já me deparei com conversas assim, tipo, como assim alguém que defende o movimento negro é de direita? Como assim o movimento feminismo é de direita? Cara, partindo de cada viés, dá na mesma. Por exemplo, é complexo, não é dar na mesma, né? É complexo falar disso. É porque a esquerda ela parte disso, do princípio de priorizar a igualdade. Então, para garantir igualdade de oportunidade, o que eu tenho que fazer? Ensino o cara desde criança. É assim, 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 assim. Só que para a direita, eles olham para esse modelo e falam, pô, isso é autoritário, porque você está querendo empurrar a goela abaixo para o cara desde criança a criar esses conceitos. Para a direita, o cara se forma individualmente, cara, tipo, no seu tempo, né? E do processo natural. Então, durante a infância, ele não precisa saber disso. Ele vai aprender disso quando ele quiser saber disso. Quando ele tiver autonomia para saber disso. De querer saber, né? De querer conhecer. Isso. Quando eu quiser saber disso, eu vou saber. Que é um tema que gera debate, realmente. Porque, para alguns, isso é uma imposição. Soa como autoritário, né? Da mesma forma que fazer um pré-julgamento disso, dessa imposição, eu digo entre aspas, essa imposição da esquerda em querer discutir gênero com as crianças, claro, não é? Na sua proporção, na classificação etária, etc., independente como seja,
tem que entender os dois lados da moeda, né? Porque Sim, um parte do princípio de, não, criança não deve ver essas coisas. Mas tem que entender que a formação do cara, né? Então a formação do cara é mais liberal em alguns conceitos, o que não nega a sua atitude revolucionária, entre aspas, de tentar lutar por movimentos como o movimento negro e o movimento feminista, né? sim. O problema é, sempre perguntam, né? Existe um cara que é, vai, liberal em conceitos econômicos e não é conservador nos conceitos sociais? Ou vice-versa? Gera esse conflito, por isso que a esquerda e a direita brasileira é confusa, né? Porque tem essas trocas. Ao mesmo tempo que você tem um cara que luta pelo movimento LGBT, ele, ele tende a curtir mais o liberalismo econômico. E isso não faz dele menos um cara, como pode dizer, me fugiu a palavra, menos ativista por ele ser Menos de ativo. direita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Sim. Então tem, é confuso porque gera essas confusões. Pô, como que você entende o cara que eu falo porque eu falo por mim. Eu já fui extremo, né? Extremo mesmo. Já briguei com uma pancada de gente por causa disso. Se tiver aí, vai até dar risada, né? Por quê? É, viu? Porque como diz o Sartre, eu era vazio, cara, nesse conceito. Porque quando você não consegue entender o outro, você é autoritário, né? Sim. E se você vive só na sua bolha, aí fica como nós vivemos hoje. Tem uma galera discutindo ali na academia, e o resto, né, o terceiro estado está largado. Ou seja, e quem tiver um pouquinho mais de conversa, leva todo mundo. E depois não adianta Sim. ficar chorando. Então, o que acontece? Nós temos viés diferentes, visões diferentes, dentro do mesmo movimento. Como assim ser liberal e defender o movimento LGBT? Como ser liberal e defender o movimento negro? Pô, eu conheço, eu vou até citar o nome dele aqui, que é o professor Paulo. Ele é de direita, ele assume, fala, não, eu sou liberal, mas eu defendo o movimento negro. Entendeu? Por quê? Porque ele dialoga com o movimento, porém, na parte econômica, ele discorda. Acontece isso, por exemplo, ela não está me pagando merchan, mas eu vou citar ela aqui. A Rede Globo. O que acontece com a Rede Globo hoje? Quem é da direita acusa a Rede Globo de ser de esquerda. Por quê? Porque a Rede Globo, nas novelas, nos seus programas, dá ênfase para esses movimentos. Movimento negro, movimento LGBT e etc. Né? Aí o que os esquerdas fazem? A esquerda ataca a Globo dizendo que são movimentos que é uma emissora de direita. Por que é uma emissora de direita? Porque sempre apoiou governos liberais, sempre apoiou economias liberais e tenta colocar isso para a sociedade goela abaixo. E só para Então, olha como é confuso. Um ataca o social, o outro ataca o econômico. só Né? para contextualizar isso, Leandro, só contextualizar uma pausinha só, tipo, vou te interromper um segundo só. Isso que você falou é muito verídico, velho. Recentemente eu li um livro sobre grande mídia, sobre a grande mídia de uma maneira geral, que embasava-se, que comentava a questão da questão ideológica, né? E aí o que é interessante, dá para puxar para um contexto contemporâneo. Se você pegar o Jornal Nacional, que é um jornal que todo mundo aqui que está assistindo a gente conhece, nesse tempo de Covid e tal, o que ele está fazendo durante o jornal? Ele está exaltando as grandes empresas que estão voando, contribuindo com o setor público, né? E aí, esse é um ponto legal desse debate, é o cara começar a perceber essas nuances. Peraí, a Globo é esquerdista, né? Segundo o tiozão do boteco, né? Que falou para mim que a Globo é esquerdista comunista. Só que no meio de um jornal que tem a maior audiência ali na Globo, horário das 8, 9 horas da noite, os caras estão fazendo propaganda para a empresa, para a multinacional que está no banco, o banco nem não está ganhando nada, pensa. Banco Itaú, Banco Bradesco e tal. Como assim? Né? E essa questão, e por outro lado, só reiterando o que você falou, é isso mesmo, velho.
a direita enxerga a Globo como comunista porque como uma emissora liberal, ela não vê problema em debater questões do feminismo, dos movimentos negros, do LGBT, né? Porque ela é uma emissora liberal. Então, o liberalismo, na sua raiz, ele não abre mão da defesa das minorias. Ele só enxerga um outro viés, né? Ele não vê as minorias. Assim, eu até ia debater agora a questão das cotas. Muitos liberais são contra cotas, porque as cotas sociais, segundo a visão dos liberais, ela fura o princípio do indivíduo. Quer dizer, você está dando muito, teoricamente, né? Tirando todo o contexto histórico, enfim, você está dando mais pontos no vestibular para o indivíduo X, porque é de uma etnia Y, desconsidera todo o aspecto histórico, econômico desse indivíduo, do que para outro indivíduo que também merece ter a mesma pontuação ou o mesmo direito, porque são indivíduos. Ponto. Independente de ser branco, negro, japonês. Então, isso é um dos pontos que eu achei, você tocou, que eu achei muito legal. Essa confusão de conceitos que né, dentro de um universo do qual a gente debate muito isso entre nós, de que os conceitos. Tem uma questão educacional, né? A educação não está transmitindo os conceitos para as pessoas. Né? Nós, como professores, a gente percebe isso no nosso dia a dia. É a nossa frustração, né, velho? É a nossa frustração. Sim. Por isso que a gente está aqui tentando consertar um pouco. Como assim, né, velho? Eu nunca pensei que eu ia ouvir isso, só para finalizar e devolver a palavra para você, que Globo é de esquerda, velho. Nossa, eu nunca pensei, em pleno 2020, nunca será, nunca vai ser. Ela é uma emissora abertamente liberal, né? Ela coloca a propaganda do agrotech, agropop, né, no meio do contexto. Então, quer dizer, e esquece que esse movimento agrário, por exemplo, do agrotech, agropop, está destruindo povos indígenas e matando gente no interior do Brasil, velho. Então, quer dizer, para quem está assistindo a gente e ouve muito tiozão do WhatsApp, aquelas notícias fake de Globo comunista quer dar o golpe no presidente, é essa hora que entender o conceito de direita e esquerda é importante. Porque senão você se posiciona de forma muito equivocada. Você compra ideias que não condiz com a realidade. Né? Devolvo a palavra aí, Leandro, para você. Bem, se a gente partir desse princípio da economia, o que um governo de esquerda, ou uma política de esquerda seria, quais os princípios básicos? Primeiro, a questão de tornar igualdade de oportunidades, que seria uma forma de fazer, através dos impostos, converter esses impostos em direitos. Né? Enquanto que para a economia vai para uma política liberal, uma política de direita, a questão de menos Estado não é só uma visão de direita. Isso tem que ficar claro. Né? Ao longo da história, a não presença do Estado não é só uma visão de direita, é uma visão de esquerda também. Aí confunde mais ainda a galera. Aí você pega, então, políticas liberais, não há essa conversão de impostos em direitos sociais. E justamente porque os indivíduos são naturais. A desigualdade é um processo natural. Então, a menor interferência, no caso que você citou as cotas como exemplo, uma política de direita não aceita isso. O que a gente tem que entender é que é justamente essa questão. Há conflito de ideias hoje, porque eu acredito, né, nessa falha educacional de nós não conseguimos passar esses conceitos. E a galera não tem essa visão. Pô, o que é agora essa fala? É uma fala de direita, é uma fala de esquerda? Né? É um posicionamento de direita, é um posicionamento de esquerda? Né? Esse é o questionamento. Né? Eu até peguei uma citação vai ser difícil eu falar o nome dele, mas eu sei só o sobrenome, que é o Mises, né? Que é o economista da escola austríaca e os Cambal. Né? Ele cita aqui, na economia de mercado, não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza, a não ser fornecendo às massas o que elas querem da maneira melhor e mais barata possível. Ou seja, a direita ela não nega o direito social. Muito pelo contrário. A diferença tem que agir com eficiência, igual eu falei lá no começo. A direita é eficiente.
né? Quanto mais lucros, claro, lucro é eficiência, se nós pararmos e pensarmos nesse viés. A igualdade de oportunidade é coisa para a esquerda. Porém, moralmente, soa como mais bonito, dependendo do olhar. Né? E se nós analisarmos, até mesmo para a direita, você não gostar, como você estava citando aí no caso americano, para a direita, se você não gostar de gays, se você não gostar de negros, se você não gostar, independente de movimentos tidos como minoria, não é ruim para você. Tá? Desde que você respeite isso. Desde que você não cause mal a essas pessoas. Super aceito. Enquanto que na esquerda, não. Na esquerda, não. Se um cara de esquerda você falar, não, eu não gosto de homossexual, já está errado. Né? Ou seja, há uma diferença grande. Há uma diferença muito grande. Porém, Você ambos pode aceitam. falar para o indivíduo pelo ponto de vista da direita, né? Você pode chegar Isso. bem e falar, meu, não gosto de você por você ser gay. Mas você não pode fazer nenhum mal a essa pessoa, que é a ideia de liberdade da direita. Você pode expressar, mas não Liberdade. pode. É liberdade, eu tenho a minha liberdade de conceito, pô. Né? Isso. Pronto. É a minha liberdade, é o meu conceito natural das coisas. Né? Enquanto que a da esquerda defende essa questão de você educar o cara desde o princípio básico a ele não. Ó, respeita, você não pode dizer que não gosta. Né? Enquanto que para a direita, não. Né? Porém, o direito de causar mal ao outro não pertence a nenhum. Isso tem que ficar claro. Né? E uma coisa, Leandro, só para pontuar o que você está falando, estava batendo o olho aqui nas minhas anotações e eu achei interessante trazer aqui. É óbvio que tanto da direita para a esquerda, tanto da esquerda para a direita, há críticas a falhas. Vamos dizer, se a gente pegar os regimes comunistas que existiam durante o século XX, em sua grande essência, pelo menos durante um certo contexto histórico, eles eram extremamente homofóbicos, por exemplo. Eram regimes comunistas homofóbicos. E aí, por exemplo, a gente pega o caso norte-americano, né, puxando a questão racial que a gente está vendo hoje, para quem está assistindo a gente aí deve estar sabendo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Né? Você vê uma sociedade liberal que interpreta a liberdade desse jeito, né? Por exemplo, eu posso me colocar contra os negros desde que eu não faça nada que atrase o lado deles, vamos dizer assim, Sim. né? Entretanto, ambas, tanto a gente pode até citar aquele conceito do esquerdomacho, né? Que a gente ouve bastante, assim. O sujeito é um esquerdomacho porque um autor fala isso aqui, ele, independente das ideologias, e ainda com as ideologias, muitos dos problemas que a gente enfrenta ligado ao racismo, homofobia, são problemas enraizados na sociedade. E que as ideologias ainda não se deram conta, não conseguiram dar conta de resolvê-los. Né? Então eu vejo muitos ataques do esquerdista para a direita e da direita para a esquerda sobre essas questões da homofobia, do machismo, do racismo. Só que é importante historicizar isso, é importante saber que, até para mudar, né? Que são questões enraizadas, são questões seculares, sim, que vêm de séculos, e esse autor eu achei legal, simples, mas importante dizer isso, que são questões que as ideologias não se deram, não conseguiram resolver ainda. Então você pega assim, países de direita e países de esquerda que há intolerâncias. Nem a direita nem a esquerda conseguiu criar uma sociedade que não houvesse intolerância de fato. Né? Só queria pontuar isso, que eu achei importante, uma situação simples, mas eu acho que acrescenta aí no debate, né? Para não ficar aquele joguinho moral, né? Da direita atacar a esquerda e da esquerda atacar a direita pelo viés moral. Ah, você se diz esquerda, mas faz tal coisa, né? Para não ir para o ataque moral, né? É uma questão complexa isso aí também, né? Por exemplo, você ataca o nazismo do Hitler, mas defende o Stalin. Não, muito pelo contrário. Né? Quando você faz a leitura dos dois regimes, né, você vê que foram extremamente autoritários, mataram inocentes por uma ideia, né?
o princípio da igualdade do Stalin, né, e o princípio da nação superior do Hitler mataram milhares de pessoas. Não tem Sim. certo e errado nessa história, os dois estão errados. E são extrema esquerda e extrema direita, né? Mas ó, o Che Guevara matou não sei quantos. Sim. Quem disse que ele é perfeito, né? Regime e tal, a gente até falou um pouquinho a gente até não citou um pouco essa questão dos moderados, do centro, que justamente nem dá tempo, que vai ficar para um outro debate, é claro. Que são, por exemplo, políticas que bebem nas duas fontes, que não quer dizer que você ser do centro não é porque você agrada a esquerda e agrada a direita, né? A gente Sim. pode citar um nome forte no nosso país que bebeu nas duas fontes, né? E eu não vejo esquerdista defendendo nem direitista defendendo ele, que é o Vargas, né? Tanto que, ó, São Paulo acho que não pode nem ouvir falar em Vargas. Isso é verdade, né? Que é a única Sim. cidade no Brasil que não tem uma Avenida Getúlio Vargas, não precisa nem dizer por quê, né? Mas o Vargas ele bebeu nas duas fontes. Ele defendeu o assalariado, defendeu o trabalhador, mas também defendeu o banqueiro, né? A gente poderia citar ele como centro, mas ele foi autoritário. Ele deu um golpe de Estado. Quantas pessoas morreram para isso, né? Então, tem uma série de questões que vai ficar vago no nosso debate de hoje. Por quê? Porque é um tema espinhoso e é um tema que gera muita má interpretação moral, né? É. A gente tentou muito abordar aqui conceitos, mas a moralidade ela entra muito nessa questão. A gente nem citou religião aqui, Por né? exemplo, né? E a religião é mais complexa ainda, porque há setores da esquerda que associam a religião muito a setores da direita, né? E aí, se a gente for aprofundar, por exemplo, na teoria da libertação, que é uma teoria da Igreja Católica, né? Que, inclusive, bem defendida no Brasil ali nos anos 70, na época da ditadura e tal. Você vê que tem setores católicos, por exemplo, até o próprio Papa, né? Se a gente for citar aqui, até o próprio Papa, ele conversa bastante com as ideias de esquerda, assim, também. Então, se a gente for dar... Porque parte do princípio de priorizar a igualdade. Isso. Então, moralmente, soa como bonito. Moralmente. Isso que a gente tem que deixar claro, né? E que às vezes as pessoas não têm isso claro nas ideias. Confunde a moralidade com a economia e com o social. Aí vira uma salada e quando você não tem uma leitura prévia disso, você fica perdido. Aí você Sim. aceita aquilo que está fazendo mais barulho às vezes. E Acontece. tem uma questão complicada nisso aí, né? Já que a gente já caminha já para o finalzinho do debate aqui, Leandro, que nosso objetivo não é dar respostas. Nosso objetivo é deixar o pessoal fritar o cérebro aí, que está acompanhando a gente desde o começo, frite seu cérebro, corra atrás, se informe e vai formando sua opinião. A gente está aqui para dizer qual que é melhor ou pior. E aí, Leandro, eu queria só dividir aqui. Eu sei que o pessoal que assiste a gente odeia quando a gente lê, né? Eles não gostam porque tinha um pouco o foco deles, né? Mas só um último ponto aqui que é uma sugestão que eu deixo para quem está assistindo a gente. Eu anotei aqui que eu acho legal dividir. Ó. Recomendamos que a tomada de escolha política, sendo de direita ou esquerda, permita-se analisar individualmente os projetos políticos oferecidos, pois há projetos excelentes de direita, como pode existir projetos excelentes de esquerda para cada ocasião ou contexto, né? Finalmente, direita contra esquerda e vice-versa, né? Não é uma luta do bem contra o mal, né? Muito menos uma disputa futebolística, né? Que é basicamente o que a gente está falando. Eu acho que cada um de nós, independente eu sei que cada um aqui, talvez quem está assistindo a gente, tem a sua ideologia, talvez, né? Mas ter a serenidade, né? A consciência de permitir ouvir o que a direita tem a dizer para resolver tal situação. Ou em determinado contexto, o que a esquerda tem a dizer para resolver tal situação, né? E isso, quando você estava falando, eu estava anotando umas coisas aqui. Se a gente pegar a nossa Constituição, né, a Constituição que a gente tem aqui no Brasil, ela vai para os dois lados também. Porque ao mesmo tempo que ela fala da propriedade privada, que é uma defesa da direita, ao mesmo tempo que ela fala do indivíduo, que é uma defesa da direita,
ela coloca como leis lutas dos sindicalistas do começo do século XX ali, que é o direito universal à saúde, à educação, né, à dignidade, né? Então, quer dizer, a própria Constituição do Brasil, ela se baseia nessas duas ideologias, né? E aí é uma construção política, uma construção temporal, histórica, que vai definir qual momento uma vai ter mais poder sobre a outra e vice-versa, né? E eu acho que por trás de todo esse debate de direita e esquerda, a grande mensagem é a questão da democracia também, né? Da gente se permitir democraticamente e entender que só há democracia porque tem espaço para pensar diferente. A partir do momento que está num regime que, independente de ser direita ou esquerda, para quem está assistindo a gente aqui, que você não consegue pensar diferente porque você apanha, porque vão te pegar na rua, porque você corre risco de perder o emprego, né? Eu vejo muitos professores da rede privada falando que não pode. Então é um pouco isso, velho. É você parar para refletir um pouco sobre essa questão, né? William, até daria tempo, mas a gente só tem 30 segundos. Dá um sorriso aí para nossa foto. Aê! Foi? Bem, tamo junto. Queria agradecer a todos a participação aí com a gente. Infelizmente, a gente só tem 10 segundos. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e a gente vai marcar. Vamos ver mais vezes aí, né? Falou, até mais. Tamo junto.